Bom dia, pessoas! Vamos começar a nossa 9ª live de acolhimento emocional. Eu sou a psicóloga Emanuele. Ajudo mulheres que têm dificuldade para lidar com as suas emoções, que foram vítimas de experiências desafiadoras ao longo da sua história e têm dificuldade aí para realizar diversas coisas na vida provocados por traumas emocionais. Hoje a gente vai falar sobre como vencer o medo da rejeição. Eu tenho uma história pessoal bem importante, bem marcante, assim, com esse tema da rejeição. Já passei experiências bem desconfortáveis com isso e a minha meta, inclusive, de cura emocional desse ano foi ser mais autêntica. Vicky, seja bem-vinda, Gabi, Thaís. A Vicky chegou cedo hoje. Que legal, gente. Hoje a gente vai falar de rejeição, né? Como vencer esse medo. Thalita, seja bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Emanuele. Sonhava em ser psicóloga desde a minha adolescência. E eu queria fazer coisas diferentes na psicologia. O básico, sabe? O básico bem feito. Eu vi que essa live foi feita para mim, para todas nós. Toda mulher tem uma história de rejeição ao longo da sua história. Seja por experiência na relação familiar, na relação na escola. A gente sempre tem ali alguma marca, sabe, da rejeição. Eu acho que a rejeição que mais marca, assim, na vida de alguém é a rejeição no ambiente familiar. As lives de acolhimento emocional, elas estão acontecendo toda terça e quinta. Então, a gente já tem aí 8 lives gravadas. Esses dias estavam me perguntando, né? Como ser mais resiliente? Tem live sobre isso já gravada. Então, tem vários conteúdos legais já disponível, tá? No canal do YouTube. Então, vamos lá. O medo da rejeição, ele não vai impactar só uma área da vida. Ele vai impactar algumas áreas da vida. A gente vai ter dificuldade de se posicionar profissionalmente. A gente vai ter dificuldade de se posicionar nos relacionamentos amorosos. A gente vai ter dificuldade de se posicionar no autocuidado, na relação com a gente mesma. A relação com o outro é zoada. Mas com a gente acaba sendo muitas vezes pior depois que a gente passou por uma experiência de rejeição. Porque a gente começa a ter um comportamento de adaptação para essa rejeição que a gente viveu. Então, a gente fica tentando agradar. Tenho essa necessidade de agradar. E aí, vem daí o quê? O perfeccionismo. A necessidade de fazer tudo muito bem feito, fazer tudo certinho, para que as pessoas não rejeite a gente, não critique a gente, para que a gente não erre, porque a gente associa o nosso erro, as nossas dificuldades com a rejeição do outro. Quando a gente recebe críticas, principalmente a nossa aparência, a características de quem a gente isso impacta ainda mais ao longo da nossa história. Porque isso vai impactar, às vezes, até na nossa autoaceitação, do que eu gosto e do que eu não gosto em mim, de como eu me vejo. Então, abordar esse tema da rejeição e olhar para essas feridas é muito importante para poder destravar em várias áreas da vida. Às vezes a gente pensa assim que a gente está com bloqueio profissional, o que está precisando é de uma nova pós-graduação, é de um curso de línguas. E não que a gente não tenha que buscar o desenvolvimento, mas às vezes o que está barrando a gente, o que está bloqueando a gente, é uma demanda emocional. É algum pensamento que a gente tem. Então vamos começar falando das principais emoções que o medo da rejeição ela desperta na gente. A ansiedade. Às vezes eu pego casos em terapia de pessoas que estão com crises de ansiedade e a gente vai observar a história de vida dela. Aquela crise de ansiedade é só uma consequência de experiências anteriores que ela já viveu de rejeição. Então, ela sentiu um intenso desamparo. Ela se sentiu desamparada. Ela se sentiu... em algum momento da vida ela se sentiu desamparada. E agora, na fase adulta, ela sente que ela não tem essa força para enfrentar as situações. E aí a ansiedade é ativada o tempo inteiro. Por quê? Porque o tempo inteiro ela se sente desamparada, ela sente que as coisas são superiores à capacidade dela de dar conta. Então ela vai sentir
a ansiedade, ela vai se sentir insegura, vai sentir que não vai dar conta do rolê, ela vai ter todas essas crises, assim, emocionais, esses conflitos emocionais. E uma tendência ao isolamento, a guardar as coisas pra si, a ter uma dificuldade de ser vulnerável, de expressar o que tá sentindo, porque ela tem essa necessidade de estar ali provando pras pessoas que ela é boa. Karina chegou, trazendo a Bahia aí. Eu quero até que vocês compartilhem aí nos comentários, quando a gente fala da palavra rejeição, o que vem na mente de vocês, assim, de experiência de rejeição, de história de rejeição. Às vezes, a gente passa por uma experiência de rejeição e a gente nem pensa que isso impacta muito a nossa vida. Eu vou dar um exemplo pessoal enquanto vocês vão contando de vocês aí. Quando eu me formei, eu já tinha feito bastante psicoterapia individual, né? Que é aquela coisa de fazer terapia com psicólogo ali na sala, com psicólogo e tal. Só que aí, quando foi pra mim divulgar meu trabalho nas redes sociais, eu percebi um bloqueio assim muito significativo. Eu tentava gravar story, eu não conseguia, eu ia gravar vídeo, eu travava, eu dava um medo tremendo. E aí eu fui decidir participar de um grupo de mulheres que abordava essas questões de bloqueio emocional, muito parecido com o meu grupo terapêutico. E eu fui para esse grupo, mas pensando que eu ia aprender mais questões teóricas e tal, mas que não teria tanto aprofundamento. O rolê foi tão profundo, mas tão profundo, mas tão profundo, que eu descobri que eu tive uma aula sobre memórias da infância, né, coisas assim, a gente teve um encontro do grupo sobre isso. E aí, beleza. Terminou o grupo, fui jantar, fui dormir. E quando eu tava ali entrando no sono, no primeiro sono ali, eu tive um sonho. Um sonho que eu lembrava de uma experiência que eu tinha vivido lá na 6ª série. Que eu nem me lembrava mais. Então foi um sonho assim que eu recordei uma experiência, como se eu tivesse desbloqueado uma memória. E aí nesse sonho, nesse recordar dessa memória, eu pedia pra professora pra ir no banheiro, né? E aí eu ia. Só que quando eu saía pra ir no banheiro, sem querer eu esbarrava no menino, que ele era muito maior do que eu. E aí ele começou a me xingar. Falou, você é cega, sua pequenininha, que não sei o quê, sua baixinha, que não sei o quê. E começou a me dar um monte de chute. E ele me chutou muito. Ele era provavelmente do ensino médio já. E eu tava ali na 6ª série. E eu lembro que eu fiquei assustada com aquilo. Fui no banheiro. Mas eu fiquei tão impactada com aquilo que nem... Eu até esqueci o que eu ia fazer no banheiro. Eu fui no banheiro, olhei no espelho, voltei pra sala de aula. Com os olhos cheios de lágrima, não chorei, sentei e voltei a fazer as atividades. Estava todo mundo fazendo e não contei nada pra ninguém. E passou essa experiência. Nem lembrava mais dela. Quando eu tive essa memória, quando eu sonhei que destravou essa memória, mas eu chorei. Chorei copiosamente, assim. E depois eu fui entender que a minha vergonha a mim estava relacionada a essa memória, a essa experiência que eu vivi. Que ela estava me influenciando, mas eu não sabia disso. Porque, assim, os nossos conteúdos, as coisas que são arquivadas ali no nosso psiquismo, elas vão influenciar a nossa vida, elas vão influenciar na forma como a gente escolhe os parceiros, na forma como a gente se posiciona profissionalmente, na forma como a gente age na vida. E as experiências de rejeição, elas são tipo um fantasma, elas ficam ali influenciando em como a gente vai se ver e como a gente vai se posicionar diante do outro. Então, a minha dificuldade de me ver, né, projetada num vídeo e falando com as pessoas e que esse vídeo vai circular para outros lugares, muitas pessoas vão ver, um dos bloqueios estava aí, né, de o que as pessoas vão pensar de mim? O que elas vão achar? E se eu não for bom o suficiente? Né, vem todos os pensamentos de incapacidade. E aí, a insegurança vem com força, a ansiedade vem com força, aí a gente começa a tremer, começa a ter frio na barriga. Tem pessoas que têm até problemas estomacais, né, problemas intestinais, para lidar com essa dificuldade. Então, de memórias de rejeição que foram muito marcantes para mim foi essa. E o que foi mais legal foi que eu descobri ela num processo de cura emocional, num grupo terapêutico. E ele foi tão significativo para mim que eu decidi criar os meus grupos terapêuticos. E daí surgiu as histórias da Manu com o grupo. Vamos ver aqui o que a Vicky comentou. Ouvi dos pais que você ter nascido foi um erro de cálculo. É um tipo de rejeição logo cedo? Ela perguntou.
sim, é um tipo de rejeição logo cedo. A gente sempre espera que a gente seja um filho desejado, que a gente seja querido. E aí, quando a gente escuta dos nossos pais que a gente ter nascido foi um erro de cálculo, foi uma falha, foi o maior erro da vida deles, a gente sente já uma rejeição, tipo, da nossa estrutura ali. Mas existe uma reflexão que eu acho muito legal para lidar com esse tipo de realidade. Inclusive, eu acho que é um dos vídeos que eu vou subir hoje, que eu falei na primeira live sobre angústia, que foi sobre que a gente não escolhe a família que vai nascer, nem os pais que vai ter, nem a história de vida que vai viver. Mas a gente escolhe o que vai fazer a partir disso. E não são as palavras dos nossos pais que vai definir o nosso futuro. Vai ser como que a gente trabalha isso, como que a gente significa isso, como a gente lida com isso ao longo da nossa história. Então, os pais não são responsáveis pelo nosso nascimento a maioria das vezes, nem pelo nosso nascimento e nem pela qualidade do nosso nascimento. Então, se mesmo sem a vontade de alguém, a gente nasceu com saúde e com potência para fazer várias coisas no mundo, é porque é um propósito acima do desejo dos nossos próprios pais. Isso é um insight, assim, que é muito poderoso, assim, me ajudou muito já a lidar com esse pensamento de que eu não sei vocês, mas eu já tive crises existenciais, assim, em relação à família, tipo, principalmente na fase de divórcio dos meus pais, que eles tinham as demandas deles ali, né? E aí eu queria que a gente, quando os pais, porque os pais, na infância a gente não tem essa consciência, mas eles são adultos com tantos problemas quanto qualquer outro adulto. Imagina, e a gente hoje, já como adulto, eu sei que passar por um fim de um relacionamento é um baita de um processo. Imagina você eles passando por isso, 11 anos de relacionamento. É óbvio que em algum momento eles não iam conseguir alcançar os filhos, eles iam estar cuidando ali tentando lidar com as próprias questões deles, né? E em alguns momentos eu pensava, por que eu não tenho uma família mais amorosa, mais participativa, unida? E aí eu tive que passar por um processo de aceitação, que essa era a família que eu tinha. E eu não escolhi vir para ela. E todas as famílias têm os seus defeitos, as suas dificuldades, as suas questões ali. E não é isso que define a gente. Karina, quando eu penso em rejeição, lembro do meu pai, que foi ausente na minha vida toda. Uma história muito comum para muitas mulheres. Muitas. Tem até um vídeo do Pondé, né, que ele fala. Pondé é um filósofo, tá, brasileiro, maravilhoso, que ele fala assim que no Brasil a paternidade é um artigo de luxo, porque o número de pessoas que têm pais ausentes é muito grande. E por que eu tô trazendo isso? Para a humanidade compartilhada. É uma questão muito, muito social comum as pessoas terem essa ausência do pai. E isso sim vai influenciar na nossa relação com o masculino, e como que a gente constrói a relação com o masculino e como que a gente lida com o nosso próprio masculino, né? Com a própria energia masculina que tem na gente. Júlia chegou, Cleia tá aí. Flávia também, gente. Os momentos de maior rejeição que vivi foram no ambiente escolar, principalmente por ridicularizarem minha aparência. Nossa, é um dos casos que eu mais atento. Tanto no grupo terapêutico, quanto em terapia. Por quê? Principalmente mulheres que são negras. A rejeição do cabelo. A rejeição da cor da pele. Quando começam, então, as acnes. Nossa, a gente tem muita crítica no ambiente escolar. E por exemplo, eu tenho uma familiar que criança, assim, bem jovem. Ela tem acho que 4 anos. E ela é negra, né? E ela pra ir pra escola é uma tortura pra ela. Ir pra creche pra ela é um absurdo, porque ela fala ali só tem criança branca, fala o que as crianças falam do cabelo dela. Então, realmente existe esse preconceito e isso marca. Só que, assim, é aí que começa a base da gente começar a estruturar as crianças pra lidarem com a rejeição. Entender que a gente vai desagradar em algum momento, e é por isso que é muito importante a gente reforçar a autoestima das crianças no ambiente familiar, porque quando elas vão para a escola e vivem essas experiências, isso não tem um impacto tão forte sobre a personalidade delas. Por quê? Porque existe reforçamento. Agora, o que deixa a gente mais vulnerável para essas situações de rejeição social é que, às vezes, a rejeição começa dentro do lar, e aí fica faltando essa base. É por isso que eu faço lives de acolhimento, por isso que eu decidi fazer treinamentos, e é por isso que eu decidi fazer
conteúdos que são de psicoeducação, de ensinar as pessoas, porque eu acredito que a gente pode ser canal de cura na vida das pessoas. E a gente consegue fazer isso instruindo as pessoas a serem mais fortes emocionalmente, né? E aí, de novo, aquela frase, mais importante do que o que acontece com a gente é como a gente lida. Então, aprender a lidar com os desafios é mais importante do que só se jogar no buraco da vítima, pensando, tipo, eu vivi tal experiência, isso me machucou, isso me marcou. Por isso que tem uma frase que tá bombando no perfil essa semana, que é uma frase que eu coloquei que foi... o trauma não foi a gente que quis viver, né, mais ou menos assim, mas a cura é nossa responsabilidade. Então, curar os nossos traumas é nossa responsabilidade. Para alcançar o nosso principal potencial, a gente precisa disso. Todas as pessoas que eu trabalho, que eu ajudo a lidar com a insegurança, elas não são pessoas assim que não têm potencial, ou que não têm habilidade, ou que não têm conhecimento. É sempre gente que tem muito conhecimento, mas que por algum motivo não consegue reconhecer esse potencial em si. Voltando, né? Quais são os principais erros que a gente lida por causa que a gente executa, né? Por causa do medo da rejeição. O primeiro ponto é a gente que se torna meio covarde. A gente evita situações desafiadoras. A gente vai para uma postura passiva. Então, a gente se torna ali passiva na vida e não vai pro front, não se posiciona. A gente evita, então, desafios. A gente fica buscando aprovação constante. Buscar aprovação constante só torna você uma pessoa de personalidade fraca. Porque você tem que aceitar que você vai desagradar alguém em algum momento. Por mais que eu seja uma psicóloga do acolhimento emocional, que eu traga coisas muito nessa vibe, vai ter gente que vai odiar isso, que vai detestar isso. Vai ter gente que vai amar, que vai se dedicar a esse conteúdo, vai provar dos grupos e vai ter uma transformação pessoal. Então, existe todo esse ziriguidum, sabe? A gente vai desagradar em algum momento. E aí, eu acho que o mais triste de tudo é a gente se esconder atrás de uma máscara. Eu percebi que, ao longo da minha história, eu fui perdendo a minha autenticidade para querer agradar, para querer ser aceita. E isso impactou muito no meu trabalho também. Eu percebi isso ano passado. Porque eu fui conduzindo o meu trabalho, tentando adaptar ele ao que as pessoas já faziam. Então, se eu fazia algo inovador, eu achava inadequado. Aí é inadequado, porque as pessoas não fazem isso. Sendo que é exatamente o contrário. A gente vai ter coisas que a gente vai ter ideias e vontade de fazer que às vezes a maioria não tá fazendo. E então a gente tem que olhar para essas coisas também, para essas habilidades, para essas ideias, para essas vontades que a gente tem, que às vezes as pessoas à nossa volta não têm. Eu tô trazendo um exemplo de trabalho, mas a gente pode levar para o âmbito pessoal também. Às vezes uma vontade de viajar sozinha, mas porque nenhuma das tuas amigas ou pessoas conhecidas viajaram sozinha, nossa, é inadequado isso que eu tô fazendo, né? A gente sempre leva para esse lugar. Então, o pior de tudo é isso, né? Perder a autenticidade. O bom é que dá pra gente resgatar a autenticidade. Eu acho que eu posso fazer uma live só sobre isso. Esse ano tem sido Esse ano de 2024, meu foco de cura emocional, todo ano eu crio meta de cura emocional, porque eu sei que o processo de autoconhecimento é um processo contínuo. E desse ano foi ser mais autêntica. Foi uma coisa que eu decidi do final do ano passado para esse ano. Eu falei, eu vou ser autêntica esse ano. Eu só vou criar projetos que eu me identifique, eu só vou fazer movimentos que eu me respeite e que eu me sinta eu fazendo. Se eu estiver fazendo para seguir um protocolo que alguém disse que tem que fazer, eu não vou fazer. E foi assim, e tem sido bem produtivo. Teve umas crises loucas no meio do caminho que a gente vai conversando depois, nas próximas lives. E aí, outra coisa que eu ensinei no meu grupo de mulheres assertivas, que foi sobre a crença de incapacidade. Dá um treinamento só sobre crença de incapacidade. Tem lives sobre isso também, eu acredito. Não lembro quais são todas as lives, mas acho que tem live. Se não tiver, a gente faz. Quando a gente tem medo da rejeição, quando a gente tem um comportamento de autossabotagem, de evitação, a gente faz um movimento que é do cachorro correndo atrás do rabo. Eu evito a rejeição, mas tenho comportamentos que provocam a rejeição. Exemplo. Eu aprendi que ser eu mesma não é legal, que eu tenho que ser perfeita, tenho que ser incrível. Então eu começo a produzir comportamentos para agradar as pessoas. E aí as pessoas tendem a gostar de mim por essa máscara que eu visto, porque elas pensam que é isso mesmo que eu sou. Só que aí depois de um tempo, no meu momento comigo mesma,
eu me sinto no meio de um monte de gente, tendo convivência com algumas pessoas, mas ainda assim eu me sinto sozinha e isolada. E aí que tá, é um ciclo vicioso que eu vou gerando cada vez mais rejeição, porque eu nunca sou eu mesmo. Então, isso gera um impacto também na vida profissional. Algum desses erros vocês já cometeram? De usar máscara, do perfeccionismo, dessa perda da autenticidade, essa coisa de buscar aprovação constante? Me contem. Sim, em relacionamento amoroso, quando o cara decide não ficar, é uma rejeição também, né? Sim. É a rejeição que a gente mais tem dificuldade de lidar. A Karina, todos os erros. Perfeccionismo. Perfeccionismo, todos os erros, se não falar o que pensa para não ter... Não falar o que pensa para não ser rejeitada. Outra coisa que eu ia falar é do tema do relacionamento. Aqui é um babado, hein? Babado. A rejeição que a gente recebe no relacionamento amoroso, ela é uma atualização de uma rejeição que a gente já viveu e a gente não lidou. E aí o parceiro romântico, ele vem pra gente olhar pra isso. E aí, quando a gente se conecta com alguém que rejeita a gente em algum momento, rejeitar do tipo mesmo de dar um ghost, de sumir, de não ter disponibilidade afetiva, não um relacionamento que finaliza porque as pessoas perceberam que não tem compatibilidade. Tô falando de rejeição mesmo, tipo, a pessoa, tipo, sumiu, ou às vezes te ignorou, ou, enfim, não deu a mínima, sabe? Não levava a sério o relacionamento mesmo, não é um acordo, sabe? E aí, é uma rejeição que a gente já viveu lá atrás, aí a gente começou a rejeitar a si mesmo, a gente não gosta de si. Aí vai se conecta com alguém que precisa mostrar pra gente o quanto que a gente se rejeita através da rejeição dele. Pra gente poder olhar. Porque lembra que a questão fala que o ponto principal é que a valorização pessoal começa em nós? Se a gente não se valoriza, a gente vai atrair pessoas que não valorizam a gente. A gente ensina como os outros nos tratam a partir da forma como a gente se trata. Então, se eu sou excessivamente crítica, se eu me cobro o tempo todo, a tendência é eu atrair esse tipo de público pra minha vida, esse tipo de pessoa pra minha vida. Por isso que é muito importante, sempre tudo que a gente vive, a gente tem que trazer pra gente. O que isso me ensina? O que a vida quer de mim a partir dessa experiência? Outra coisa legal também, nesse tema de rejeição, é que quando a gente passa por uma experiência assim, e a gente se dedica pro nosso processo de cura emocional, a gente decola. A gente decola, pega a experiência e usa para desenvolvimento pessoal, a gente decola. O processo vai muito mais rápido. Eu mesmo que me motivou a entrar no grupo terapêutico foi um processo de rejeição de um relacionamento amoroso. Além dessa dificuldade aqui de me expressar, de fazer vídeo, de explicar coisas do meu trabalho, teve essa experiência. Então tem coisas que a gente passa que elas são tipo a molinha que faltava para empurrar a gente para ir pro movimento de cura emocional. E aí a gente tem dificuldade mesmo de se posicionar, não só como a Flávia falou aqui, não só na vida pessoal, mas também profissional. A gente não consegue dar feedback para as pessoas, né? Um dos livros que eu tava lendo mês passado era sobre gestão de equipe, né? Liderança e tal, porque é um dos treinamentos que eu faço lá no clube. Ainda, acho que é início do ano que vem, final desse ano, a gente vai fazer esse tema. E não dar feedback, o que eu aprendi, é um ato de injustiça com a pessoa. Porque você não dá a oportunidade dela de se desenvolver. Você não dá a oportunidade para ela perceber os erros. Porque às vezes a gente, quando tá num cargo de liderança, ou tá com uma informação privilegiada sobre o comportamento de alguém, a gente dá um feedback para ela sobre como tá funcionando, como está sendo o comportamento dela, é uma oportunidade de crescimento que a gente está deixando de oferecer para essa pessoa. É óbvio que ela pode escolher não crescer a partir daquele feedback, mas você tornou ela consciente de um comportamento que ela pode melhorar ou de uma habilidade que ela já tem e é incrível e às vezes ela nem percebe.
Então, vamos agora, né, como superar o medo da rejeição. Vou falar de 5 pontos, tá? O primeiro é o autoconhecimento. É por isso que, sei lá, 70% das coisas que eu produzo, dos grupos que eu faço, das atividades que eu realizo, das lives e a estrutura das lives, a estrutura dos conteúdos que eu produzo é promovendo autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele é a base para cura emocional. Você tem que se perceber. Você tem que saber o que mais te influenciou na sua história. Você tem que saber qual é a principal emoção que você sente. Quais são os seus principais sentimentos, quais são os seus principais pensamentos sobre você mesma. Identificar quais são os medos, né? Quais são as origens desse medo da rejeição. E compreender as causas. Porque existe um contexto para as coisas. Muitas vezes, por a gente não olhar o contexto, que a gente fica pensando que é só com a gente. Eu tinha um problema terrível de solidão, de me sentir sozinha. Mas por quê? Porque a maioria das experiências que eu passava, eu achava que era só eu que vivia. Era só eu que tinha. Era só eu que sentia. Era só eu que pensava. Mas estudando autocompaixão, eu aprendi que não existe experiência humana, sentimento humano, pensamento que a gente tenha, que uma outra pessoa pelo planeta Terra não tenha sentido igual ou pensado parecido. Não existe uma emoção inusitada que só você sente. Né? Todas as emoções a gente sente. Óbvio que alguns vão ter uns sintomas corporais, uma coisa assim, diferente do outro. Às vezes um vai ter crise de ansiedade, vai ter enjoo, o outro vai ter insônia, enfim. Né? Cada um vai ter ali suas formas da emoção ser percebida. Sinais corporais. Mas todo mundo sente as mesmas emoções. Então, a humanidade compartilhada, saber que independente do desafio que a gente está passando, outras pessoas estão passando também, ou já passaram, dá uma sensação de conforto, de pertencer à humanidade, de ter um pertencimento, a gente tem necessidade de conexão. Autoconhecimento é como água para a vida, né? Sem ele a gente morre em vida. Exatamente. A frase da Karina foi sensacional. O autoconhecimento é como água para a vida. Sem ele a gente morre em vida. Morre seca. É bem isso, morre desidratada, né? Muito legal. E aí a gente tem uma live também sobre crenças. E é importante ver porque a gente tem que questionar nossos pensamentos negativos e substituí-los por pensamentos fortalecedores. Então, tem algumas estratégias para lidar com essas crenças limitantes, com esses pensamentos de eu vou ser rejeitada, ninguém vai gostar de mim, nananana. Uma estratégia que eu gosto muito, que eu vou até ensinar mais profundo no grupo agora, que é os cartões de enfrentamento. O que são cartões de enfrentamento? É a gente criar cartões com frases que são exatamente o contrário daquilo do que os nossos pensamentos dizem. São frases que motivam a gente, que dão norte, que dão esperança, são palavras de afirmação, sabe? Então, a gente ter cartões de enfrentamento é bem importante para qualquer desafio que a gente está enfrentando. E a gente tem que fazer uma exposição gradual. Então, vamos lá. Autoconhecimento, questionar os nossos pensamentos negativos severos e críticos sobre a gente e fazer uma exposição gradual daquilo que a gente tem medo. Então, eu tenho muito medo da rejeição. Vamos supor, eu vivi uma rejeição no relacionamento amoroso e eu tenho muito medo de passar pela mesma experiência novamente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma exposição gradual a essa experiência. Primeiro, eu vou começar a pensar na ideia de ter um relacionamento. Depois, como que eu queria que fosse esse relacionamento. E me aproximando de forma imaginária mesmo, através de pensamento, da fantasia, de usar a imaginação para isso. E depois aí, eu vou procurar contato com as pessoas, vou marcar alguns dates e vou vendo como que eu me sinto. Quando eu diminuir meu nível de ansiedade pros dates, aí eu começo a pensar em possibilidade. Sabe, você vai indo gradualmente. O que ferra com a gente emocionalmente é a gente achar que tem que fazer logo, que tem que melhorar logo, e que tem que superar logo, e que tem que fazer logo. E não é assim. Essa aí é a crença de escassez. Tem que ser pra ontem, tem que ser imediato. Não, mas existe um fluxo natural das coisas. A cura emocional é um processo. Não adiantava nada eu lá morrendo de medo, morrendo de vergonha na minha cara, querer fazer uma live. Ia ser horrível, ia ser horrorosa, eu não ia conseguir expressar nada, eu não ia conseguir trazer verdade, eu não ia conseguir trazer conteúdo. É completamente diferente de agora, entende? Então foi um processo.
Até eu fazer a minha primeira live, eu tive que ir fazendo alguns stories, fazendo alguns vídeos curtos, até conseguir fazer uma live. Nossa, depois que eu fiz uma live, aí eu consegui fazer encontros ao vivo, consegui fazer grupos, entende? Foi um processo gradual de crescimento que foi extremamente significativo pra mim. Outra coisa muito importante, tá? É a gente construir relacionamentos autênticos. Tem até um treinamento meu que é sobre isso, né? Que é Despertando Seu Potencial, como construir relacionamentos autênticos. Porque a gente precisa criar conexões autênticas para fortalecer a nossa autoestima e nossa confiança. Porque se eu tenho conexões só com pessoas que eu não me identifico, que eu não faço parte daquele grupo, mas eu finjo parecer fazer parte, eu não tenho uma conexão real com essas pessoas. Então eu não sou só mentindo para os outros, eu tô mentindo para mim mesmo também. Dizendo que eu tenho um grupo de amigos, um grupo de pessoas que eu não tenho. Porque eu não me identifico com aquelas pessoas. Então, buscar relações saudáveis, buscar relações autênticas, relações que eu tenho afinidade. E por último, quando o medo da rejeição ele é muito severo, ele tá impactando várias áreas da nossa vida, a gente tem que buscar ajuda profissional. Às vezes a ajuda profissional pode vir através de um acompanhamento psicológico, marcar sessão com um psicólogo e fazer um acompanhamento ali, para poder regular o nível de ansiedade, ou para poder superar a insegurança, ou para desenvolver mais habilidades de comunicação mais assertiva e tal. Ou eu posso participar de grupos. Por exemplo, eu tenho um grupo de autoconhecimento no WhatsApp, que às vezes eu lanço. Aí esses grupos é pra gente fazer atividades de autoconhecimento. Aí eu tenho grupos, por exemplo, de meu clube de mulheres assertivas. Para que é esse grupo? É pra gente treinar assertividade, trabalhar autoconfiança. E eu tenho o grupo terapêutico Reconecta, que ele tem essa ideia de fazer a conexão de você com você mesma. Porque se a gente não tá conectado com a gente, como que a gente vai se conectar com os outros? Então começa ali, na relação, esse grupo Reconecta, que é o que tá com vagas abertas agora, ele é pra isso, pra trabalhar a relação pessoal, como que tá a sua relação com você mesmo. E sabendo que a nossa relação com a gente é um processo contínuo, assim, a gente vai trabalhando. E o que esse grupo, ele ajuda, né? Qual o principal método que eu entro, que eu ajudo nesse grupo? É treinar autocompaixão. Quando eu descobri o que era autocompaixão, minha vida mudou da água pro vinho. Por quê? Porque eu era extremamente crítica, eu era extremamente severa, eu me cobrava o tempo todo, eu me criticava o tempo todo. Eu tinha pensamento, às vezes eu já acordava angustiada com o pensamento, você é uma fraude, você não vai dar conta, você não é capaz, nossa, tudo dá errado pra você, nossa, como você é tapada, como você não percebeu que o comportamento de fulano era assim, que a pessoa já não tava muito afim, que a pessoa não sei o quê, como você pode confiar em ciclano. Então eu tinha uma cobrança como se eu tivesse que saber das coisas muito antes, como se eu tivesse que acertar sempre. E essa cobrança me fazia um mal danado. E aí tinha crise de ansiedade, não sabia por quê. Não sei por que eu fico tão ansiosa, não sei por que eu fico deprimida. Não sei por que eu não gosto de tirar foto, não sei por que eu não gosto de gravar vídeo. E a gente vai começando a descobrir os porquês, né? Então, a autocompaixão, que é a capacidade da gente tratar a si mesmo com a gentileza que a gente trata os outros, porque tem coisas que a gente diz pra si que a gente jamais teria coragem de dizer pra outra pessoa. Jamais teria coragem. E o treino da autocompaixão, o que é? A gente trocar essa mente crítica, que muitas vezes foi desenvolvida ali na nossa infância por causa dessa rejeição dos pais, ou dos professores, ou dos colegas de classe, e a gente desenvolve essa mente severa. Treinar autocompaixão é treinar essa mente para ser mais acolhedora, para ser mais confiante. E conforme a gente treina a mente para ser mais autocompassiva, a gente melhora a nossa relação com a gente. E aí, assim, os benefícios da prática de autocompaixão, assim, são inúmeros. Melhora na imunidade, melhora do autocuidado, a aceitação pessoal, a autoconfiança, redução de sintomas de depressão e ansiedade, redução do estresse. Assim, os estudos de prática de autocompaixão são sempre positivos, sempre trazem melhoras. Então, por isso foi um dos motivos que me incentivou, além do resultado pessoal que eu tive com o treino de autocompaixão, ver os estudos e as experiências. Por que eu gosto muito, muito desse cenário de grupo? Porque é um crescimento contínuo. A gente escuta histórias, escuta experiências de outras mulheres e a gente vai crescendo junto com elas, a gente vai aprendendo junto com elas. Uma coisa é eu falar assim pra Karina, né? Existem várias outras mulheres que o pai foi ausente e isso impactou na vida delas.
Outra coisa é a Karina estar dentro de um grupo e ouvir outra mulher falando como a rejeição do pai influenciou na vida dela. Sabe? A gente ouvir as histórias de outras pessoas que têm histórias muito parecidas que a nossa, dá um fortalecimento existencial, assim, muito grande, porque a gente para de se sentir um zero à esquerda, né? Então, essa conexão é muito importante. As histórias de superação também. Ouvir histórias de pessoas, de superação de pessoas, assim, fortalece muito a gente para superar os nossos próprios desafios. Então, a gente aprende com os outros e recebe apoio em grupo. Então, é uma coisa que eu gosto bastante. O grupo terapêutico, eu gosto que ele tem um formato, assim, curto. Pra gente poder se conectar. Então, são 3 encontros. Se o grupo é muito engajado, eu sempre faço um encontro extra de bônus. Mas a gente sempre, cravado ali, 3 encontros. E aí, cada encontro, a gente aborda um tema específico. E nesse grupo eu tô com uma ideia de montar um plano de desenvolvimento pessoal para 2024. Porque porque uma coisa que eu sentia falta nos outros grupos, sabe? De entregar para a pessoa um checklist, assim, de como ela praticar autocompaixão fora do grupo terapêutico. Isso era uma coisa que eu sentia falta. Tipo, como que eu faço isso, né? Como que eu levo isso para as pessoas? E agora eu já tenho mais ideias. Conforme a gente vai estudando, a gente vai aprimorando, assim, as técnicas, né? Sobre os conhecimentos e tal. E aí leva mais informação. E aí essa é a ideia. Então a gente vai... Esse grupo não é um grupo para o mês de novembro. É para começar o processo de cura emocional agora em novembro. Mas ele é para treinar habilidades para todo 2024. Para todo ano que iniciar, você conseguir colocar intenções de cura emocional. O que eu quero curar em 2024? O que eu quero fazer em 2024? Sabe? Todo ano eu tenho uma meta de cura emocional. Todo ano. Porque eu percebi que dá resultado. Eu cresci muito fazendo isso. Eu cresci mais profissionalmente colocando metas emocionais do que colocando metas profissionais. Sabe? Eu melhorei muito a minha administração financeira colocando metas emocionais. Porque aí eu comecei a me valorizar e valorizar as coisas que eu produzia. E isso serve para todas nós aqui. Manu, então, como funciona o grupo terapêutico? As inscrições dele não tem prazo, tipo assim, é até amanhã. Não, é até preencher as vagas. Porque ele é um grupo, então ele tem ali um número pequeno de pessoas, porque eu gosto de acompanhar elas de perto, saber quem são e tal, acompanhar a história delas. E tem um grupo no WhatsApp, então a gente tem os encontros ao vivo e grupo no WhatsApp que a gente faz as trocas ali, a gente vai fortalecendo umas às outras. O grupo Reconecta, né, que é meu grupo terapêutico, ele é meu grupo que eu tenho mais carinho. Porque ele foi um dos primeiros grandes passos, assim, de cura emocional pessoal, e eu cresci muito com esse grupo. E então ele é meu best, meu queridinho. E ele é bem especial. Os treinamentos, eles vão ficar gravados. Então, assim, fui lá, fiz um treinamento de compaixão com a Manu. Os 30 minutos de treinamento, tá gravado, você pode assistir o ano de 2024 inteiro. A única coisa que não vai ficar gravada são as discussões em grupos, que a gente vai ficar ali, né, fazendo essa troca. E o valor do grupo, gente, ele tá muito acessível. Ele tá um valor de, acho que 12 vezes de R$30, sabe? É um valor super baixo, ou o valor total de 297. Tipo, não chega nem perto de um pacote de psicoterapia, sabe? É um treinamento profundo, significativo e num valor bem acessível, sabe? E tem uma página, assim, explicando todos os detalhes. É só clicar no link da bio, quem tiver interesse de participar. Manu, o grupo é pra todo mundo? Não, não é pra todo mundo. É pra quem sente um chamado lá dentro, assim, eu preciso investir na minha cura emocional. Eu preciso passar por esse processo, eu preciso treinar autocompaixão ainda esse ano. Eu quero viver essa experiência. Vai lá. Tá? Então, vamos agora fazer a conclusão de fechamento dessa live. Das questões, então, como superar o medo da rejeição, os principais erros e as principais emoções que a gente tem quando sente o medo da rejeição. Então, sempre que eu tiver com medo da rejeição, eu tiver esse receio com esse tema da rejeição, o que eu vou ter? Eu vou ter muita crise de ansiedade, eu vou ter uma ansiedade desproporcional, eu vou ter muita insegurança, não vou confiar no meu potencial. Isso vai impactar não só meus relacionamentos românticos, como também o meu trabalho, o meu posicionamento no profissional. E isso vai impactar também o meu relacionamento comigo mesma, que é o mais prejudicial de tudo, assim, eu acredito. Porque quando tudo sai, tipo, sai o trabalho, sai o relacionamento e fica só a gente, porque a maior parte do tempo a gente tá só a gente, com a gente mesmo. Se a nossa relação com a gente é insuportável, a vida fica insuportável.
Então, é uma relação que a gente tem que trabalhar. Por isso que eu adoro trabalhar os treinos de autocompaixão, porque é uma habilidade para a vida. Quais são os erros que a pessoa que tem medo da rejeição faz, achando que vai resolver o problema dela? Evitar situações desafiadoras, então ela não busca desafios, ela não arrisca na vida, ela fica sempre numa zona ali confortável. Ela busca aprovação constante, então ela não vai falar o que ela pensa, ela vai guardar as ideias dela numa gaveta porque ela tem medo do que as pessoas vão pensar. Se esconder atrás de máscaras, então ela vai perdendo a autenticidade. Chega num momento que ela não sabe nem quem ela é. Você pergunta qual é o hobby dela, o que ela gosta de fazer, ela não sabe. Ela vai pra praia toda semana, mas não é o hobby dela. É que as amigas dela chamam e ela vai. Sabe? Ela não tem um hobby, ela não tem uma coisa que ela gosta, ela não tem nada que ela se identifica. Por quê? Porque perdeu a autenticidade. E aí, como superar, então, o medo da rejeição? Autoconhecimento, entender qual foi a origem desse medo, compreender as causas ali, quais foram as principais situações que influenciaram nisso. Muitas vezes, essas memórias de rejeição, elas estão carregadas de emoção. Então, se você começar a estudar rejeição, começar a se dedicar para compreender esse tema e fazer que nem eu tive, né? Sonhos, recordar memórias e ter vontade de chorar, nem sempre é negativo, tá? Nem toda vez que a gente tem vontade de chorar é algo ruim. Às vezes é uma memória que estava ali bloqueada e quando a gente desbloqueia ela, vai sair água mesmo, tá? Porque é uma forma de expressão. A lágrima é uma forma de aliviar a dor emocional e física, porque a gente libera hormônios que alivia a dor, e de expressar o que a gente não consegue expressar em palavras. Então, vai ter ali aqueles momentos de choro, de colocar pra fora, que é muito importante no processo de cura emocional. A gente vai questionar os pensamentos negativos. Então, aprender a lidar com as crenças limitantes, pensamentos negativos, é um passo importante para vencer o medo da rejeição. E fazendo uma exposição gradual daquilo que a gente tem medo. Então, sei lá, tenho medo de dar feedback. Como que eu posso fazer isso gradualmente? Vai transformando em pequenos passos, tá? Construir relacionamentos saudáveis. Então, buscar amizades e conexões com as pessoas autênticas. Porque se a gente busca relações autênticas, a gente vai despertar o nosso potencial. Por quê? Porque a gente tá com pessoas que a gente se identifica, que a gente se conecta. Certo? E por último, buscar apoio profissional se o Ziriguidum tiver muito assim, desconfortável, sabe? E aí a gente pode tanto buscar através de psicoterapia individual, marcar sessão com o terapeuta lá e tal, ou a gente pode participar de grupos terapêuticos. Pode ser os meus ou pode ser de outros profissionais que vocês se identifiquem, mas vão pro movimento de cura emocional. Karina falou, se desintoxicar, sim. Há muitas, acho que já tem meninas, acho que a Vicky participou do meu grupo. Acho que daqui, acho que eu vi aqui, acho que só a Vicky que participou do grupo terapêutico. A Vicky, acho que ela pode até falar disso, né? Junto comigo, assim. No processo de autocompaixão, a gente vai finalizando algumas amizades, naturalmente. É um ciclo que você vai fechando o ciclo com algumas pessoas naturalmente. Que de início assusta. Você fala, caraca, eu achava que fulano era super meu amigo e não sei o quê. E depois você vai vendo que, conforme você vai investindo no seu processo de cura emocional, não vai rolando mais identificação. E quanto mais autoconhecimento a gente busca, mais necessidade a gente tem de andar com pessoas que estejam no mesmo patamar que a gente de desenvolvimento pessoal. Não que a gente não possa conviver com as outras pessoas, porque a gente treina isso exatamente para lidar com pessoas feridas, para ser canal de cura no mundo. Só que a gente não pode achar que porque a gente é canal de cura no mundo, que a gente vai se relacionar com todo mundo e que a gente vai ter amigos íntimos iguais sempre. Eu finalizei muitas amizades, não foi assim, tipo, não quero mais fazer amizade com você. Naturalmente, foi surgindo as incompatibilidades. Você começa a falar, cara, o que eu tava fazendo ali? Como eu andava com aquelas pessoas? Tipo, a gente não gosta de nada parecido. E aí, quando você começa a perceber quando tem gente sanguessuga, porque quando você é muito passiva, você é a que busca aprovação constante, você tá ali pra agradar todo mundo. Aí, quando você começa a se posicionar, a colocar limite, a falar as coisas que você gosta, o que você quer, o que você não quer, as pessoas vão fazer o quê? Ficar incomodadas. E algumas vão se afastar, vão te criticar, vão falar que você tá estranha.
Enquanto tem outras que vão super blindar a tua melhora pessoal, que vão admirar o teu novo jeito de ser, com mais cura emocional, com mais força, né? A gente tem os dois lados também. A Thaís, aprendi com você a amar a minha companhia. A Thaís é um case de sucesso. Gosto muito do caso da Thaís. Assim, a Thaís é uma pessoa que cresceu muito. Eu vejo ela como aquela guerreira que sempre teve a espada ali pra lutar, mas ela não via as armas que ela tinha pra lutar. Então, quando ela começou a executar coisas na vida, não foi que ela conquistou novas armas, ela só usou aquilo que ela já tinha. Não foi que ela teve que buscar um potencial, ela já tinha esse potencial, ela só começou a colocar em prática. Que é que a maioria das pessoas que têm insegurança vivem, né? Então é isso, pessoas. Essa foi a nossa live de como lidar com o medo da rejeição. Achei um tema bem potente, bem interessante. A live de quinta, eu esqueci o tema agora, mas é alguma coisa ligada a lembrei. Como lidar com o pensamento de eu sou insuficiente, eu não sou boa o suficiente. Alguma coisa nessa vibe. Vamos trabalhar o pensamento do eu não sou boa o suficiente, que é da crença de escassez. Na verdade, tem já uma live, né, de crença de escassez, mas eu quero falar sobre o pensamento de eu não sou boa o suficiente. E vamos analisar esse pensamento. Vai ser focado num pensamento, vai ser tipo uma live de questionamento de pensamento, para ajudar vocês a como questionar os pensamentos de vocês na prática. Karina, eu que agradeço. Tomara que você consiga entrar no grupo terapêutico, seria legal ter você lá. Thaís também, se quiser entrar, seja muito bem-vinda. Júlia, Vicky de novo, a Flávia, já até mandei o convite pra ela, tô esperando ela me responder. Mas é isso, gente. Quem tá vendo essa live aqui gravada pelo YouTube, curte o vídeo, compartilha pelo menos aí com 3 amigas. Quando a gente curte o vídeo, deixa comentários, o YouTube entrega para mais pessoas, porque ele reconhece que é um conteúdo que tá agregando valor, que tá ajudando as pessoas, tá bom? Então é isso. Beijos e até quinta-feira.